Bom dia, meus queridos irmãos, juvenis, jovens que estão me ouvindo nessa manhã. Hoje nós iniciaremos a nossa escola dominical com a lição número 18, que fala sobre uma igreja que educa. Não sei se você está com o seu livro aí, com a sua revista da escola dominical, mas hoje nós iremos aprender essa lição, uma igreja que educa. E o texto bíblico que retrata sobre ela é Lucas 13, de 10 a 19. Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 19. A gente vai aprender um pouquinho sobre a educação na igreja e o que envolve toda essa questão de ensino. Não só o fato de dar aula, mas o fato de aprender e viver aquilo que está sendo ensinado. Amém? Isso é autoridade. É o que as pessoas falavam assim: nossa, quem é esse que fala com tanta autoridade? Como Jesus falava, porque ele falava e dava testemunho daquilo que ele falava, né? Ou seja, ele vivia. Então vamos lá, vamos ler o texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 19, e diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe à frente e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, o Senhor Jesus: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vida, que todo o ensinamento que for dito aqui, que só repouse no coração de cada um que estará ouvindo, Deus, aquilo que vem do teu trono. Deus, de modo que o restante, aquilo que vem de mim, que é meu e que não tem prestatividade para nada, que seja lançado fora no esquecimento, que é para que cada irmão possa viver, Deus, exatamente aquilo que o Senhor tem. Que essa palavra, a palavra que vier do teu trono, seja, Deus, inserida em cada coração e regada pelo teu Espírito Santo, para que eles glorifiquem ao Senhor, glorifiquem ao nome de Jesus, por saber que o Senhor é o único, verdadeiro e poderoso Deus que nos salva, que nos cura, que nos transforma. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar dessa igreja que educa. E olha só, isso é um assunto bem interessante, porque vocês também que estão me ouvindo podem lecionar, podem ensinar. Eu creio que alguns de vocês já fazem isso e outros também podem começar a fazer. Mas eu tenho vergonha, mas eu não tenho destreza, né? Não tenho facilidade para fazer isso. Isso é questão de treino. Quem me conheceu quando eu entrei na igreja em 2003, e se a pessoa desde aquela época não me visse e me encontrasse hoje, ela ia ver um Rafael bem diferente, porque eu era muito tímido, não sabia falar, não conversava, não me aproximava direito das pessoas. Olha, eu passava até mal quando eu tinha que ir à frente falar alguma coisa. E hoje não, hoje eu já tenho uma facilidade. Às vezes bate na gente uma preocupação, um medo, uma incerteza, mas hoje eu já tenho bem mais facilidade do que eu tinha naquela época. Então isso é treinamento, é erro e acerto. A gente vai errar muito, a gente vai passar muita vergonha, mas é assim mesmo, tá? A gente é um caminho a se seguir, isso é muito bom, é muito bênção, mas entre sabendo que para isso a gente tem que ter esse desejo, essa necessidade de pregar, falar da palavra de Deus, para que as pessoas sejam transformadas, para mostrar a verdade com amor, certo? Não empurrar um ensinamento goela abaixo, que é isso que nós vamos tratar hoje, tá bom?
Então, o texto fala sobre uma mulher que foi curada, né, 18 anos encurvada por conta de uma possessão demoníaca. E aí, em tudo isso, né, o que destaca a nossa lição não é somente a cura, mas é tudo que estava envolvido. Jesus estava na sinagoga, ele ia nas sinagogas, ou seja, na igreja. Era só a sinagoga, o templo é o que a gente chama hoje de igreja. Então, assim, Jesus frequentava, ele ia, ele cumpria com as suas obrigações, só que ele também ensinava, ele também falava a verdade e também fazia as coisas que às vezes a lei não permitia ou dentro da interpretação da lei não podia ser feito, igual a cura no sábado. Então, muitas pessoas, muitos chefes das sinagogas, ou seja, aqueles líderes que estavam à frente, mestres da lei, saduceus, fariseus, que eram seitas, eram religiões, teoricamente, eram grupos, né, que tinham uma mentalidade só, um pensamento só, e seguiam uma cultura, uma doutrina religiosa. Eles estavam muito voltados à base bíblica que falava que o sábado é do Senhor e não poderia ser feito nada. Então, por isso que eles perseguiam Jesus, porque Jesus curava no sábado e Jesus vinha e falava mesmo, né? O que é mais importante? Quando uma ovelha, um boi, um animal seu, um jumento cai no buraco, você vai deixar ele lá e vai tirar ele só no domingo, como diz a palavra de Deus? Então, assim, Jesus falava, né? Que hipocrisia é essa que vocês pensam muito mais no sábado do que na pessoa? Então, assim, isso tudo envolve os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus era um professor nato, né? Ele cresceu, desenvolveu. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em graça e em conhecimento. Então, Jesus também foi adquirindo isso, como você também pode adquirir, tá? É só querer, é só desejar, vai, igual eu falei, vai ter muita barreira aí pela frente, mas todas elas podem ser vencidas. Eu ainda tenho muito para aprender, principalmente reduzir, ser mais objetivo, né? Mas que bênção, né? A gente vai aprendendo, isso tudo é escola para a gente. Então, sim, a educação, existem várias de educação. A educação secular é essa educação nossa, do nosso tempo, do jeito que nós aprendemos, o conhecimento normal, científico, onde nós temos as nossas disciplinas normais na escola, e também tem o ensino religioso, que é o que nós trataremos aqui nessa aula, tá? Então, a educação ela pode servir tanto para oprimir quanto para abençoar. Então, assim, existem um ensino, por exemplo, desse chefe dessa sinagoga, que era um ensino opressor. Eu lembro de alguma passagem, não lembro onde que está, mas Jesus falando que, chamando um fariseu um chefe de uma sinagoga de hipócrita, porque ele falou assim, vocês, saduceus, fariseus, mestres da lei, vocês colocam peso nas pessoas muito mais do que elas podem carregar, ou seja, muita doutrina, muita coisa que é desnecessária, mas colocava e ficava em cima, e as pessoas às vezes acabavam abandonando a sua fé ou não conseguindo por conta desse peso opressor, né? Opressor. Mas esses saduceus tinham que morrer, tinham que ser mortos, né? Eles eram agentes do inferno. Não vejo dessa forma, vejo às vezes uma visão limitada de Deus. Eu também tinha no começo da minha conversão uma visão limitada de Deus e fazia coisas que às vezes reprimia, às vezes julgava. Às vezes ainda hoje a gente se pega julgando algumas situações, que isso é horrível, isso não tem que ter na vida de um cristão, mas é aprendizado. Uma hora eu estou lá com uma visão muito superficial daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa, outra hora eu estou mais aprofundado, outra hora eu estou com desejo de me aprofundar mais, mas ainda estou no caminho dessa santificação. Então tudo isso também depende de nós buscarmos na palavra de Deus, para que a gente não seja enrolado, enganado, oprimido. Se você não quer ser oprimido pelas pessoas que te ensinam as coisas, ou ser levado pelo vento daqui para lá, leia a palavra de Deus, vá meditar. Como eu disse, se você tem dificuldade de ler essas palavras, eu li a Nova Versão Internacional, leia a nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, é uma linguagem muito fácil, eu gosto muito dela. Então aproveite para se aprofundar na palavra de Deus, que ela é bênção, ela é rica, certo? Então, assim, o ensino que abençoa, diferente daquele que oprime, ele gera crescimento. E gerando crescimento, ele também gera liberdade. Presta atenção, o ensino
que abençoa gera liberdade, ou seja, você está sendo ensinado, mas você tem que ter liberdade para raciocinar, para refletir, para pensar o que você quiser. Você é livre para pensar o que você quiser. Se você tiver dúvidas, você pode procurar pessoas para que essa dúvida suma, desapareça, seja solucionada, ou mesmo com oração, com a palavra de Deus. Mas você tem essa autonomia de pensar e de refletir. Deus busca essas pessoas, entenda isso. Deus não busca robô, pessoas que sigam filhinha, né? Filhinha indiana. Não, você é uma pessoa, um ser humano, uma cabeça pensante. Então pense, reflita. Às vezes tem que ser crítico, às vezes você tem que ver que você foi crítico demais e pedir perdão e refazer a situação, né? Mas pense, seja você. Não fique com medo de ser você, de mostrar quem você é. Enquanto nós temos esse medo, enquanto nós ficamos recuados dentro de nós, acuados dentro de nós mesmos, nós jamais vamos expressar o amor de Deus, porque nós não somos verdadeiros, nós não temos verdade em nossas vidas. Entenda isso. Não estou querendo dizer que às vezes não vai ter uma coisa ou outra que não vai nos atrapalhar, mas estou querendo dizer assim, não vive uma vida de aparência, não vive uma vida querendo mostrar que você é um religioso, uma pessoa santa, cheia da presença de Deus. Se você não é, se você está vendo que você mesmo sabe, você sabe, busque em Deus isso também, se isso não é muito aparente para você. Eu olho para a minha vida, eu não me vejo nem um santo, nem no pé de uma pessoa que eu creio que Deus se agrada em viver, que ela está vivendo em santidade. Né? Mas eu tenho isso comigo, eu sei, eu geralmente sou autocrítico, eu olho para a minha vida e vejo que eu tenho muitas falhas, só que eu vejo isso assim, um terreno para Deus trabalhar, para Deus mudar a minha vida. Isso é do dia para a noite? Não. Com Deus tem coisas que é do dia para a noite, tem coisas que vai demorar anos, às vezes dias, meses, anos, e a gente tem que viver, né? Deixar Deus ir trabalhando nas nossas vidas, porque Ele vai fazer desde que eu seja transparente, eu saiba pensar, saiba refletir, saiba me posicionar nas minhas decisões, nos meus pensamentos, né? E saiba também que às vezes se você estiver errado, reconheça o seu erro, volte atrás, refaça e bola para frente. Amém? Então assim, Jesus dava às pessoas a possibilidade de refletir, certo? Então, assim, quando ele vinha, falava essas pessoas, ele falou hipócrita, porque isso é hipocrisia, você pregar algo que você não vive. Hipócritas, né? Vocês pregam algo que vocês não vivem, vocês não dão testemunho daquilo que vocês estão pregando, isso é hipocrisia, isso é sério. Jesus perseguia, e ele perseguia algumas pessoas da igreja por conta disso. Então, assim, ele nos dava a possibilidade de refletir, ele conversava com as pessoas, tinham pecados, erros, mas ele dava essa possibilidade da gente refletir. Olha, o que é melhor? Né? Você no sábado não desamarra o seu jumento, como diz a palavra aqui em Lucas, e leva ele para dar de beber? Ou seja, você está trabalhando, é sábado, mas agora eu vou curar uma mulher que estava há longos 18 anos, como diz a palavra de Deus, longos 18 anos, Jesus falando, que estava encurvada por conta de um espírito demoníaco, e aí eu não posso curar. Ou seja, qual que é o valor, né, de um sábado em relação a uma cura? Né? Viveu 18 anos, parece que 18 é pouquinho, né? Mas 18 anos, isso é muita coisa. Então Jesus vem nos trazendo esse ensino, um ensino que nos liberta, que nos dá essa possibilidade de reflexão, né? E de pensamento próprio, baseado na palavra de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, o texto de Lucas nos mostra o ensino de Jesus em contraste com a incoerência do ensino opressor e das práticas religiosas. Né? Então, Jesus mostra a facilidade dele de falar com as pessoas. Jesus, a coisa mais linda aqui é que Jesus ele pregava, lia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso era algo comum entre os judeus, se reunirem nas sinagogas para ler o Pentateuco. Ele fazia todas as programações de um judeu, só que Jesus parou o que ele estava fazendo naquele momento, ele fixou os olhos naquela mulher e viu o sofrimento dela, teve compaixão e foi lá para curar, mesmo sabendo que ele ia ser perseguido, mesmo sabendo que as pessoas iam se levantar contra eles, os religiosos, o chefe daquela sinagoga, né, as pessoas que estavam à volta dele, mas ele decidiu, ele tomou uma decisão, se posicionou, foi e fez.
porque ele olhou, viu mais profundo do sofrimento daquela mulher, tá? E isso é difícil, tá? Isso eu falo que é um dom do Espírito Santo de Deus, de você ser sensível, ter sensibilidade. Eu não tenho essa sensibilidade, eu sou mais duro em relação às situações da vida, mas é algo que, se você puder me ajudar em oração também, ore por mim, fala, Deus, dê mais sensibilidade para o Rafael, porque isso é o que nós precisamos desenvolver. Às vezes vem pessoas de fora, pregadores de fora, que têm mais sensibilidade que nós. Às vezes a gente olha o irmão do lado, vê ele rindo, mas não entende que às vezes é um riso superficial, né? Um riso porque ele está sofrendo por dentro e ele está ali mostrando uma aparência, tá? Então, que a gente saiba ensinar também, não é só aula de escola dominical, que a gente possa aprender a ensinar as pessoas estando com ela, mostrando testemunho, né? E ajudando naquilo que pode ser feito. E outra coisa que Jesus fez, ele olhou para aquela mulher, olha que ensino maravilhoso, ela estava 18 anos presa, escrava de alguma coisa que aconteceu que permitiu um espírito demoníaco assumir essa enfermidade na vida dela. E Jesus não falou assim, olha, você está assim porque você adulterou, você está assim porque você só mente, porque você rouba, porque você teve atitudes de imoralidade sexual, né, seja de adultério, seja de homossexualidade, de perversidades sexuais, ou é porque você é rebelde, ou porque você é isso, é porque aquilo. Jesus não falou nada disso. Falou assim, olha, mulher, né, vai, você foi curada, né, eu te liberto. Jesus falou assim, eu te liberto dessa enfermidade. E aí ele não falou, né, não saiu gritando, sai em nome de Jesus, é o nome dele, né, mas sai em meu nome. Ele não fez todo aquele escarcéu que a gente às vezes começa a ver, né, as pessoas gritando, aquele tumulto danado. Né, isso acaba tomando a referência de Jesus. Né, que a gente possa aprender também, quando voltar aos cultos, a gente orar para que não haja manifestações, porque a hora que a gente entra em momento de culto, é momento para cultuar Jesus, o nome dele tem que ser exaltado, não as situações, a única voz que tem que ser ouvida é de Jesus, é do Espírito Santo, ministrando em nossos corações. Amém? Então isso é um ensino, é uma postura de um chefe de uma sinagoga de um lado e de Jesus do outro. Olha só a diferença dos ensinos e o que elas nos trazem de informação. Tá certo? Então, assim, a igreja, que é uma igreja educadora, ela valoriza muito mais as pessoas do que qualquer outra coisa, né? Comprometimento com a missão e o reino de Deus. Ou seja, eu vejo muito mais a pessoa do que o desejo de inserir um conhecimento na pessoa. Isso é algo que ela vai desenvolvendo com o tempo, tá bom? Então, assim, a gente tem que aprender que as pessoas são mais valorosas do que qualquer outra coisa que a gente tem que dar foco. Lógico que o primeiro foco é Jesus. Tirando isso, as pessoas, ou seja, louvar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar com toda a sua força, seu coração e seu entendimento é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Então isso aqui está muito dentro do nosso ensino. Tá? Então como deve se portar uma igreja que educa como Jesus? Aqui o nosso ensino fala, olha, ter palavras e ações de mãos dadas com a verdade. É isso que eu falei, isso aqui não é hipocrisia. Se você ensina e você vive aquilo que você está ensinando, você fala como Jesus, com autoridade, né? Com verdade. E isso liberta. Isso realmente leva as pessoas a se libertarem, a serem libertas, a terem seus raciocínios e também a gente de ter a maturidade de entender que a pessoa teve um raciocínio, um pensamento diferente do nosso e a gente saber conviver com aquilo, tá? Não, ó, eu vou fazer você mudar o seu pensamento, de maneira nenhuma. Quem vai fazer é Deus, ou Deus vai me mudar o seu pensamento, às vezes está certo, o meu não, tá? Então, assim, olha, a teoria junto com a prática. Eu estou ensinando a teoria, mas eu pratico, eu vivo aquilo. Isso realmente vem com autoridade, vem com poder e as pessoas notam isso facilmente. Tá? Esse é o grande entrave, né, de hoje que a gente vive na igreja. A gente vê hoje que muitas pessoas falam, né, às vezes até eu falo coisas aqui que eu fico falando, meu Deus, é um ensinamento para mim, porque eu não vivo isso. Né? A diferença do viver e o do ensinar. Então os mestres da lei ensinavam, né, mas eles não viviam o que estavam ensinando, porque é isso que Jesus falava toda hora, né? Mestres da lei, hipócritas, cegos, saduceus, fariseus, hipócritas, cegos, por conta disso. Segundo ponto, né? Então, o primeiro ponto, viver, as ações têm que dar, as palavras têm que estar de mão dadas com as ações, tá? Prática, ensino e prática ao mesmo tempo.
Segunda, saber que as palavras não são mais importantes que as pessoas. Muito cuidado com o jeito de você falar. Né? O que eu falei, Jesus não chegou falando assim, olha, você é uma pecadora, por isso que você está assim. Não, olha, eu te liberto disso. Então, assim, cuidado quando as pessoas vão falar alguma coisa para você, vão confessar algum pecado. Não acuse, não acuse. A palavra de Deus diz que só há um juiz, e esse juiz que vai julgar todas as pessoas. Então, não acuse, esteja junto com essa pessoa. Se ela precisar de ajuda, ajude. Se ela precisar de oração, ore. Mas jamais fala, você precisa ir para a igreja, você precisa voltar para a igreja, você precisa deixar isso aqui imediatamente. Cuidado, né? A gente tem que ter muita liberdade para a gente ter uma atitude dessa, mas não incisiva. A gente pode falar na luz da palavra de Deus, mas quando a gente tem liberdade. Tá? E quando eu não tenho liberdade? Busque essa liberdade, chegue para a pessoa, mostre que você está ali, mas não com o interesse de julgá-la e de pressioná-la, mas de estar ali para que vocês possam vencer juntos essa barreira. Tá bom? Então, saber que as palavras não são mais importantes que pessoas. Pessoas são muito mais importantes, tá? Então, assim, mostra, como diz a palavra, Jesus parou tudo que ele tinha que fazer, que ele estava fazendo ali, para curar essa mulher, mesmo sabendo do bafafá que isso ia virar. Terceiro, ter cuidado com a maneira e o conteúdo que ensinamos. Né? O ensino leva a glorificar a Jesus. Então, assim, qual que é o nosso ensino? Nós que estamos ensinando vocês. Leva vocês a glorificar o nome de Jesus ou leva vocês a murmurarem, ficar chateado, falar assim, ó, Rafael, fulano, ciclano, beltrano, traz um ensino que deixa a gente mal, ou senão, não mal porque o Espírito Santo está tocando e está saindo, às vezes o pecado está vindo à tona e Deus está te convidando a se humilhar e a pedir perdão para Ele. Mas assim, né, às vezes de fazer você julgar as pessoas, quantos ensinamentos a gente vê que nos ensina e nos leva a fazer isso. Né? Então, isso não deve ser algo na nossa vida, tá? Como professores, como vocês que estão ensinando também, ou que estão ensinando um colega, um amigo, um familiar. Tá? Então, sejam críticos, aprendam a falar, né? Se vocês quiserem conversar conosco, que somos professores, converse, fala, olha, não está legal, vão atrás, olha, você falou uma coisa que não condiz com a palavra de Deus, não estamos gostando da sua aula, aprendam a falar também, se você não está gostando da minha aula, converse comigo, se você não quiser conversar comigo, procure a Francine, né, que é a responsável, para que nós possamos aprimorar o nosso jeito de conversar com vocês, para que vocês sejam abençoados. E eu quero finalizar deixando uma palavra aqui, ó. Nós, como igreja, carecemos de romper com toda a aparente religiosidade, né? Não devemos viver de aparência, que aprisiona e cala as pessoas desfavorecidas e nos comprometer a emancipá-las, ou seja, que elas sejam livres para pensar, refletir, raciocinar acerca das suas vidas, da sua vivência com Deus, através do ensino da palavra de Deus, de forma que elas consigam se levantar, reconhecer o valor que elas têm, enxergar o próximo e reconhecer o amor e o poder de Deus. Amém? Então, essa é a palavra. Só para finalizar outra coisa, né? Isso aqui é interessante. Olha, por mais conflitiva que fosse a relação que os doutores da lei e os chefes das sinagogas estabeleciam com Jesus, ele conseguia ocupar as sinagogas e, estando lá, formava e transformava pessoas. Ou seja, Jesus não... Porque as pessoas perseguiram, não vou mais na igreja. Vou sair da igreja. Então, Jesus não fazia isso. Por mais conflitante que fosse, ele estava lá e ele fazia a diferença. Que você possa fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida, te dê sabedoria e discernimento e que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus e busque sim, se não está fazendo isso agora, busque dentro em breve e ir aprendendo, estando com a gente que já tem um pouco mais de experiência em algumas situações ou com outras pessoas, indo aprendendo, né, para que vocês possam, no determinado tempo e momento, estarem também ministrando aulas e ensinando as pessoas, não só aqui, mas em todos os lugares. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. Um abraço e um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus.